Amém, irmãos, bom dia. Continuando o desfrute do livro Quem Tem Ouvidos Ouça, vou compartilhar ainda no capítulo 4 e hoje nós vamos falar um pouco de dois temas que são duas práticas, né? Que são o ascetismo e o monastismo. O crescimento, né, o surgimento e o crescimento dessas duas práticas. Então, irmãos, essas duas práticas fizeram parte da história da igreja. Na igreja em Pérgamo, tinham irmãos da igreja em Pérgamo que praticavam o ascetismo. E o que é o ascetismo afinal? O ascetismo é você infligir dor, infligir um castigo contra o seu próprio corpo a fim de alcançar mais santidade, né? A fim de ser mais santo. Então, é através de você se auto-infligir, né? Para você reprimir, né, desejos carnais. Mas, irmãos, essa prática ela não tem esse efeito desejado, né? Então, a pessoa que praticava o ascetismo, ela não ficava mais próxima de Deus, ela não ficava mais santa, ela não tinha mais santidade. Pelo contrário, essa prática ela causava o efeito contrário na pessoa, né? Quanto mais a pessoa se privava, quanto mais a pessoa se reprimia, mais esses desejos, mais esses impulsos carnais eram despertados nela. Porque, irmãos, há uma diferença entre corpo e carne, não são a mesma coisa. O nosso corpo é matéria. A carne é um desejo maligno que está em nós. E o nosso corpo ele apenas obedece à carne, né? Obedece esse desejo maligno que está em nós, né? Que entrou em nós com a queda do homem, né? Então são duas coisas diferentes, corpo e carne. Então de nada adianta eu castigar o meu corpo, né, achando que eu não vou ter mais esses desejos carnais, eu vou continuar tendo. Né? Então eu vou estar apenas ferindo o meu corpo em vão. Então isso é o ascetismo, ele não resolve nada, não te torna mais santo e não tem eficiência nenhuma, né, contra o pecado e contra os desejos carnais. Ele não alcança o resultado que ele se propõe a alcançar. A única forma, irmãos, de nós obtermos mais santidade é pela vida de Deus, né, desfrutando, né, de tudo que o Senhor tem para nós, né, fazendo a vontade do Senhor, né, cumprindo o seu propósito. Dessa forma, a vida do Senhor vai se infundir mais em nós e nós teremos mais santidade. O irmão até cita, né, um exemplo, cita um exemplo específico de um irmão, né, o irmão Antônio, que ele tentou, por meio dessa prática do ascetismo, se tornar mais santo. Né? Observe, irmãos, que a intenção, o objetivo até é bom, mas não funciona. Né? E inclusive as pessoas aí elogiavam, exaltavam esse irmão por conta dessa conduta, né? Como ele é santo, né? Como ele se priva, né, dos desejos carnais, né? Mas por fim teve o efeito contrário, né? De apenas alimentou mais os desejos carnais. E o monastismo, que também fala, né, nas páginas do livro, segue mais ou menos essa mesma linha do ascetismo. E também, irmãos, ele não é uma prática que
que te aproxima mais de Deus. Pelo contrário, apenas te afasta do propósito de Deus. Porque os monges, né, eles tinham por filosofia ter um viver isolado, né, se isolar para alcançar mais santidade. Eles achavam que dessa forma eles seriam mais santos, estariam mais próximos de Deus, se isolando completamente do mundo, da sociedade. E, irmãos, se a pessoa se isolar, achando que está fazendo a vontade de Deus, quem irá pregar o Evangelho? Então Deus, você não tem mais de Deus se isolando. Você não vai conseguir se aproximar mais de Deus se isolando, sozinho. Sozinho é impossível, porque o propósito de Deus, a vontade de Deus, é que você manifeste a vida dele para as pessoas. Você prega o Evangelho para as pessoas. Amém? Então, essa é a nossa incumbência, irmãos. Tanto o ascetismo como o monastismo, eles não alcançam o resultado desejado, e eles não aproximam mais a pessoa de Deus. Pelo contrário, você privando a sua própria carne, você só vai estar ferindo a sua carne em vão. Você não vai ser mais santo, e você se isolando também, você não vai estar cumprindo a vontade de Deus para o homem, que é a pregação do Evangelho. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. Eu desejo a todos uma ótima terça-feira.